Gente, tem se noticiado muito a respeito de uma paciente lá de São Paulo que se operou com um cirurgião plástico de lá, que foi fazer uma lipoaspiração, evoluiu com um quadro de embolia pulmonar e veio a óbito. É importante que diante de eventos ruins a gente sempre tenta aprender alguma coisa, né? A embolia pulmonar é a principal causa de óbito em cirurgia plástica. Embolia pulmonar é quando o sangue coagula normalmente numa veia da perna e esse coágulo ele se solta dessa veia da perna e ao se soltar ele se direciona primeiro para o coração e depois vai lá para o pulmão e aí a paciente não consegue respirar adequadamente, sendo essa, como eu repito, a principal causa de óbito em cirurgia plástica. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir o risco de embolia pulmonar numa cirurgia. A primeira é suspender anticoncepcionais à base de estrógeno. Não é todo anticoncepcional que aumenta o risco de embolia, mas os que têm estrógeno na sua composição. Outra coisa que se deve fazer é suspender o tabagismo. Cigarro aumenta muito o risco de embolia pulmonar. Perder peso, a gente sempre insiste nisso, dieta e atividade física são duas coisas importantíssimas, porque quanto maior o peso, maior o risco de um quadro de embolia pulmonar após uma cirurgia. Algumas doenças prévias, como pressão alta, diabetes, também aumentam esse risco, então elas precisam estar muito bem controladas. Não exagerar na lipo. Existe um limite da lipo que você não deve ser ultrapassado. Esse limite, além de poder ser quantificado antes da cirurgia, na hora da cirurgia, a depender dos sinais vitais do paciente, ele pode ser definido no momento da cirurgia. Então, nada de exagerar na lipo, priorizar a segurança. A prática de atividades físicas diminui muito o risco também de quadros de trombose e embolia pulmonar. Outra coisa que aumenta o risco é você associar cirurgias, porque quanto mais cirurgias se associa, mais inflamação você causa. Então, menor quantidade de cirurgias implica em menor risco de embolia pulmonar. E aí existem algumas técnicas que se usa, como botas de compressão pneumática, meia antitrombo, existem medicações tanto injetáveis quanto comprimido que diminui o risco de embolia pulmonar, e andar, movimentar, principalmente os membros inferiores, o mais precocemente que seja possível. Quanto antes for possível você deambular, isso faz com que o fluxo sanguíneo nas pernas fique mais aumentado e aí diminua o risco de embolia pulmonar. Então assim, risco de embolia pulmonar, toda cirurgia vai ter. Algumas que envolvem lipoaspiração ou abdominoplastia, esse risco é um pouco maior. O que existe é algumas medidas que tanto o médico quanto o paciente pode tomar para tentar diminuir esse risco.